gente vem com a vinheta e aí o programa é nosso. Yeah! É isso, iniciando mais um podcast Cuca Fresca para você conferir no seu melhor horário, andando de bicicleta, indo para academia, já chegando na academia, saindo da academia, voltando para academia, ligando para academia, pagando sua academia. Ou seja, tem tanto lugar que, inclusive na academia, eu tô falando isso porque mais uma vez eu acordei prometendo que eu ia para academia hoje e mais uma vez eu não fui. Sou um quebrador de promessas nos últimos 6 meses. Está bem difícil isso na minha vida. Estou abrindo essa parte aqui com vocês, mas não é para isso que eu liguei essa câmera, esse microfone, é para abrir o nosso podcast. E temos convidados de muita luz nesta mesa hoje. Vocês não são padres, vocês vão entender depois. Mas a gente veio falar sobre franquias, um assunto bem interessante. Não é sobre a franquia em si, ninguém aqui vai te ensinar a se tornar um franqueado amanhã ou depois, a não ser que vocês queiram vender o seu peixe, porque tem gente assistindo de longe. Mas a ideia é explorar um pouco mais esse tema para você, empresário que pensa, ou você, colaborador de uma empresa que hoje tem esse desafio na manga. Como é que a gente pode abordar esse tema? E para isso eu trouxe meus queridos. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, André? Como vocês estão? Tudo ótimo. Alexandre, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho, né, sobre esse desafio que a gente tem sentido dia a dia. Dia a dia. O prazer é todo nosso, cara. É sempre bom a gente trazer gente interessante nesta mesa aqui do Centro Universitário FAG. Aliás, aquele abraço. Viramos mais um semestre. A gente acabou de completar o nosso primeiro ano. E o semestre virou nessa estrutura aqui. Sensa Maramara. Mas antes, sempre tem o mais antes. Pô, vamos apresentar os convidados. Silvio, começando por você. Quem é o Silvio na fila do embarque? Na frente do disjuntor. Quem é o Silvio na frente do disjuntor? Perfeito. Eu sou consultor técnico da Ilumisol Energia Solar. Legal. E para nós é uma honra estar participando desse podcast com vocês aqui, trazendo um pouco mais de informação aí sobre esse mundo de negócios, a todo vapor aí, antenado e subindo cada dia mais aí. Não, para nós é uma honra. Você falou que você é técnico, você é supervisor. Silvio, isso é o que você faz. Quem Sim. é o Silvio? É pai? Perdão, vamos lá, perfeito. Tio? Perfeito. Hoje eu tenho formação acadêmica em farmácias e bioquímicas. Sou pai, claro, é uma honra, tenho um casal de filhos. Sou cascavelense hoje, né, mas nascido em Foz do Iguaçu. Ah, e estamos aí navegando com esses gigantes hoje do mundo solar aí. Estamos aí na companhia do nosso supervisor, o André Gimenez. Legal, né? Eu também não sou daqui, não. Eu sou cascavelense hoje. Eu gostei do cascavelense hoje. Eu sou cascavelense hoje também, porque eu sou de Toledo. Perfeito. Que você sabe, né, que a gente faz parte da mesma macro-região. Claro. Que é a região da Grande Toledo, que vai de Umuarama a Foz, né? Com certeza. Todo mundo sabe disso. André, você é daqui, André? Tudo bem? Pois é, mais um André importado. Torto, Silvio, André. Ah, não, é importado? Mais um importado. Achei que o André também. já ia dizer que você está falando da minha cascavel, brincadeira. Não, eu já tenho cascavel no coração, eu estou aqui há 12 anos, eu nasci e cresci em Londrina. Pé vermelho também. Pé vermelho. Então, sempre atuei na área da comunicação, né? Meu início profissional na área da comunicação. Fiz publicidade, mais voltado depois à gestão comercial e de lá para cá sempre a gestão comercial. Então, fiz uma virada de chave no período. Estou no fotovoltaico hoje, né? Uhum. Sou casado, sou esposo da Daniela, que inclusive faz psicologia aqui na FAG. Olha que legal. Né? Tenho a Luriá, minha filha mais velha, tenho o Arthur, que é engenheiro formado aqui na FAG. A Luriá também é arquiteto formado aqui na FAG. Olha que legal. E a Júlia fazendo administração de empresas também aqui na FAG. Caramba, cara, que coisa boa. De Londrina pra cá quando? Eu 12 anos atrás? Vim pra cá em final de 2011. Você se formou lá, não? Lá em Londrina, na UEL. Que ano? 99. Se formou em 99? 99 foi o ano que eu entrei. Minha primeira faculdade foi Educação Física na UEL. Por isso que eu falei, Pé Vermelho, putz, tem uma saudade boa daquela cidade. Totalmente diferente, Sim, né? Cidade bacana, cidade bem pujante, uma cidade com bastante mobilidade, boa qualidade de vida. Você ainda tem raiz lá, não? Vai de vez em quando? Tem, vou. Inclusive, esse final de semana eu estive lá. lá. Palhano, né, cara? A cidade está completamente diferente. Nós estávamos falando isso ontem, até na minha família, tudo. A Gleba Palhano, em 15 anos, ela formou uma nova cidade dentro de Londrina. Sim. Né? Lembra da Humaitá? Que é o 134, não lembro o nome 445. 445 subia para a UEL, cortava a Humaitá inteira, era só mato,
Não tinha nada ali, cara. E hoje é um império aquele bairro. Que Hoje coisa maravilhosa. Pode dizer quase que a UEL está no centro da cidade. Porque habitou tudo em volta Tudo em ali, volta, né? né, cara? A Gleba Palhano verticalizou totalmente, né? Então ele virou centro comercial, centro empresarial, residencial, né? Apartamentos ali de médio alto padrão. Ficou um lugar bem agradável. Eu acho que ali subiu mais prédio de 2000 a 2010, 2015 do que em Toledo na vida inteira. Cara, é muito prédio naquele lugar, cara. E não parou. Impressionante. E não parou, né? E agora estendeu ali para a região do Catuaí também. Né? O lado contrário dos condomínios já está tomando de prédio também. Então, Pois realmente, continua crescendo de forma exponencial aquela região ali. Que legal, cara. E tem tudo a ver o que a gente vai falar, porque o mote da nossa conversa hoje é franquia. A empresa que o André e o Silvio representam é uma empresa de coisas novas, né? Você falou assim, não, eu sou engenheiro químico, eu sou publicitário, então tem uma virada de chave. Quem que trabalha com fotovoltaico hoje que não virou uma chave há, sei lá, 10 anos atrás, no máximo? 10 anos atrás, nós estamos falando de vovôs do fotovoltaico ainda, né? Porque acho que nem sei se tem gente há tanto tempo assim na nossa região. Como é que é para vocês esse segmento? Quem que é o cara que há mais tempo está no segmento que vocês conhecem? Por favor, André. Eu estou particularmente desde 2019. Né? A gente conhece fotovoltaica, a história dele mais ou menos a meados de 2013 para cá. Né? O nosso grupo, a Ilumisol, nasceu em 2015. E realmente até hoje, lógico, quando eu iniciei na Ilumisol, a gente ouvia muito, principalmente dos engenheiros e eletricistas, que para eles foi uma virada de chave. Porque na formação da maioria não tinha essa pauta, essa matéria fotovoltaico. Isso é coisa de satélite. É tudo muito novo. Isso era coisa de satélite. Até na Exatamente. década de 2010 era coisa de satélite. Exatamente. Então, a gente diz que naquela época o pessoal já tinha que aprender meio que do zero e continua aprendendo até hoje. Né? A gente vê hoje, nas visitas que nós fazemos, na área comercial, nos desafios que a gente recebe, que cada dia tem um aprendizado. Né? E a gente tem um bom tempo aí para crescer aprendendo. Sim. Né? Eu costumo dizer que você nunca pode deixar de aprender. Né? Todo dia você tem uma oportunidade de aprender algo novo. E no fotovoltaico você tem que aprender algo novo. Você é obrigado a aprender algo novo, né? Nós estamos trabalhando com tecnologia, né? Sabe, a todo momento. E a gente teve, por exemplo, a mudança me corrija, no watts, o hertz da placa, que antigamente era uma capacidade instalada, aí ela passou a ser uma outra capacidade. Hoje em dia, antigamente você precisava de 17 placas para um resultado X, você, com 10, estou chutando os números, tá? Você tem o mesmo resultado. Aí você tem as telhas, cortina, insufilme. Exatamente. Agora vai acabar nunca esse negócio. Agora há pouco eu estava atualizando uma proposta de um cliente ali e comentei até com o André, uma placa de 265 watts. Hoje nós estamos fabricando a de 660 watts. Isso em quantos anos, André? Essa evolução aí, 4 anos. Menos de 4 anos. Muito rápida. Que loucura. Então você tem praticamente hoje o dobro de geração, o dobro de potência da placa com o mesmo espaço. Né? Então você tem um aproveitamento melhor. Você vai utilizar menos área, vamos dizer assim, né? Para gerar o dobro. Ou a mesma área para gerar o dobro. Pois é. Por isso que eu estou dizendo, a gente está falando aqui, a gente começou brincando com Londrina, né? Por causa da evolução da Gleba Palhano, né? Que é notável, todo mundo que volta para lá, que estudou na mesma época que a gente, volta para falar, pera um pouco, o que aconteceu com essa cidade? É impressionante o que aconteceu. Aí, para poder fazer esse link com o pano de fundo da nossa conversa, que é o processo de franquia, né? Como é que a gente expande desafios, marketing, alguma coisa jurídica, sei lá, o que a gente conseguir trazer para as pessoas em casa poderem entender. E dentro de uma empresa que até 20 anos atrás nem sonhava que este seria o suprassumo do seu negócio, né? A energia fotovoltaica, essa captação da luz do sol e produção de energia. Eu conheço um pouco de fotovoltaico porque eu já fiz marketing para um concorrente de vocês numa época lá atrás, lá em 2018, 17, por aí, 2017. E um dos planos era montar a franquia, que foi o insight dessa nossa conversa, o motivo dessa nossa pauta, que foi uma fala dele, ele virou para mim e disse assim, eu posso tentar ter 30 vendedores com um modelo de contratação dentro de uma área de atuação ou ter 100 mil
com outros modelos completamente adaptáveis. A minha cabeça fez um tuf, que eu queria entender de onde ele estava falando. E aí depois ele vinha me dizer, por causa do modelo de franquia. E a Ilumisol foi um case que eu fui estudar para entender como é que entram as franquias. Claro, eu já havia trabalhado com outras franquias, né, de comida, já tinha feito marketing para franquia de odontologia e na iluminação solar foi a primeira vez. Então eu já queria abrir esse papo com vocês nesse sentido de desafio. Para mim o desafio foi achar um líder de mercado e estudar. E na época o líder foi a Ilumisol, porque era quem estava perto e mandando bem nesse processo. Ou a comunicação de vocês era boa, porque o que chegava para nós é que estava tudo certo. Como é que era do lado de lá dessa minha pesquisa? Como é que foram os primeiros passos desse desafio? Eu acho que um ponto positivo que nós devemos destacar aqui é essa questão da evolução tecnológica, né? Acho que foi a partir dela que houve um insight aí, né, André? E a necessidade do desenvolvimento desse modelo de franquias. O André sabe um pouquinho mais detalhado aí sobre o assunto. Por favor, André. Surgiu, acho que de uma necessidade e ao mesmo tempo um desafio, né? O Daniel, que é o nosso CEO, ele é uma pessoa muito visionária. Muito visionário. Tem que ser, né? Muito visionário. Isso, além de visionário, porém ele é muito comprometido com a perfeição, com a qualidade, né? E são duas situações que são talvez não tão convergentes ali, né? Você tem que pensar de forma diferente ao mesmo tempo. Então a franquia surgiu de uma necessidade quando iniciou essas instalações, quando ele decidiu trabalhar nesse segmento, pessoas vieram querer saber como é que funcionava, como é que ia, queria levar aquilo para aquela cidade e tudo mais, né? Mas não havia esse visual ainda. Porém, né, existia uma necessidade de resultados, porque a região não estava caminhando tão bem como se esperava e tudo mais. Aquele desafio de início, né? Sim. Tudo novo e tal. Porém, o que acontece? Nesse momento surgiu a ideia de por que não franquear, né? E aí foi feito um trabalho, foi feito um estudo bem abrangente, né? E decidiu-se criar um modelo de franquias. Foi uma forma bastante inusitada, né? O evento que foi feito para angariar interessados, empresários ou investidores para abrir as suas franquias, né? Até porque era um mercado muito novo, ninguém conhecia, né? E aí, porém, deu certo, né? Começou com algumas franquias. E aí veio a necessidade do desafio, porque foi feito todo um estudo, tudo mais, mas como eu falei, até hoje nós estamos aprendendo com fotovoltaico. Sim. Então, e voltado à perfeição e à questão visionária, precisava de quê? Qualificação, capacitação, né? Hoje, por mais experiência, a Ilumisol hoje tem quase 50 mil obras instaladas no Brasil com a marca Ilumisol. Caramba. Né? Eu reforço muito que a gente continua aprendendo. Então, com toda essa experiência, no início, você imagina, a gente não tinha nada disso. Então, a gente precisava fazer o quê? Treinamento, qualificação. E como é que busca isso, né? Eu vou pegar esse teu gancho. Como é que a gente busca isso? Ferramental, conceito, pessoas? Qual foi o grande desafio nesse sentido para iniciar essa qualificação? Porque uma das ideias de trazer essa pauta aqui hoje, para conversar com o pessoal, surgiu de uma recomendação. Lá na Neucari, a gente sempre faz a dica da semana de filme, de passeio, de livros e tudo mais. E surgiu o livro do McDonald's, né? Fome de Poder, se não me engano. E aí o pessoal começou uma discussão, tá? O bandido, o herói, certo, errado e tal. E aí dos argumentos mais legais que eu vi foi a padronização, a capacidade de conseguir padronizar. E você pensa assim, você falou de ser visionário, né? Pô, eu falei, tem que ser, porque trabalhar com energia fotovoltaica há 10 anos atrás e ainda mais recentemente, há 6, 7 anos atrás, pensar no modelo de franquia, se não for visionário, eu não sei o que é, né? Um guru, né? Maluco, talvez. Maluco, uma coisa assim, né? E aí, quando a gente falou lá do filme, o pessoal falou, padronização. Pô, você pensar que hoje, em qualquer lugar do mundo que você vá, se quiser um Big Mac, tem o mesmo Big Mac. Claro, na Itália tem um McDonald's, tem o Panini, não sei o que lá. Na China deve ter um McDonald's de ganso, de pato, carne de pato, sei lá, deve ter as diferenças. Mas o Big Mac é o Big Mac no mundo inteiro. Sim. Então, a padronização foi uma grande fala. E eu acho que o meu gancho com você, assim, quando você fala de capacitar para entregar lá na ponta, mesmo que está entregando aqui no quintal, por onde eu começo, cara? Como é que o cara busca essa padronização? O que ele tem que ficar atento nessa capacitação? É realmente o que você falou, a padronização, né?
Sempre quando a gente iniciou no fotovoltaico, o pessoal muito questionava ou muito indagava, mas energia solar é tudo igual, né? É o mesmo no sol, seguinte né? sentido, é o mesmo sol, é placa em cima do telhado ou no chão e inversor na parede e vamos gerar Já energia. era. Então esse é um pensamento que até hoje perdura. Ah, é? Mas essa não é a realidade. E a gente tem total convicção em afirmar que cada projeto tem a sua particularidade. Cada região também tem a sua particularidade. O Sol, aqui em Cascavel, tem um nível de radiação diferente de outro estado do Paranavaí, Brasil. que tem um nível de radiação altíssimo. Exatamente. Aí você tem também a questão de acabamentos que são utilizados para a fixação dos módulos, né? Que nós utilizamos um aqui com o tipo de fornecedor, e aí você tem lá no outro estado do Brasil, na outra ponta do Brasil, muitas vezes o fornecedor não tem a mesma, desde qualidade, acabamento, até também os modelos. Sim. E aí você começa a ter o quê? Uma dificuldade, o teu sistema não vai ser igual, não vai ser padronizado, né? Então a gente, nesse modelo de franquia, nós inclusive foi nesse caminho todo, a gente incorporou outras empresas no grupo, acabou incorporando no próprio grupo, para quê? Para manter o padrão com mais eficiência. Ah, que legal. Tá? Então hoje, de Cascavel, que a empresa nasceu em Cascavel, nossa matriz continua em Cascavel, os nossos acabamentos, fixações são fabricados aqui e distribuídos para todas as franquias junto com os kits, dentro do kit fotovoltaico que a gente chama. Então, essa padronização foi necessária, por quê? Para a gente manter uma qualidade final lá para o consumidor, para aquele usuário que vai ter o sistema instalado, né? Para a gente não ter o problema de aqui ser um acabamento e lá ser outro. Então, esse modelo de franquia, ele casou bem e dentro de um dos motivos é esse, né? E também, lógico, é você trabalhar a questão qualidade, mostrar a sua qualidade, a sua capacidade para todos os estados do Brasil, que a gente está presente hoje. Claro. E também você ter resultados, né? Melhores resultados. Sim. Então, você tem resultado aqui, em outros estados, experiências, né? Então, foi uma junção de necessidades que fez gerar Pra a questão fazer do modelo acontecer. de franquia. Entendi. André, me diga uma coisa. Quando você fala de ir lá na ponta, no outro estado, fazer esse procedimento, vocês tinham ferramentas específicas? Recentemente eu gravei um vídeo para uma rede explicando para o funcionário do cara sobre quando você vai fazer isso, sua camiseta tem que estar assim, seu cabelo tem que estar assado, sirva pelo lado direito, faça pelo lado esquerdo. Todo um procedimento que ia entrar num curso de programa de integração de colaborador, alguma coisa nesse sentido. Como é que foi para vocês? Vocês tinham vídeos sendo gravados, forms do Google, CRM, plataforma de treinamento? Como é que você mantém esse padrão? Como é que você traz isso para dentro da tua franquia? Foi bastante desafios, né? Por exemplo, o CRM foi uma das primeiras plataformas a ser implantadas, né? Onde todas as unidades têm um acesso único, né? Na plataforma, então é a mesma linguagem. A gente sempre trabalhou com muita qualificação, né? Continua trabalhando até hoje. Nós temos treinamentos realizados mensalmente aqui na Matriz, né? Fazemos convenções, fazemos workshops, participamos de feiras, participamos de lançamentos. Então, tudo que é vanguarda hoje, se a Ilumisol não está presente, ela é a realizadora. Principalmente ela é a realizadora. Tá? Mas isso tudo o quê? Para quê? Para que a gente faça com que o profissional lá na ponta, independente de estar no estado do Paraná, estado de São Paulo, ou lá no estado do Amapá, ele tenha a linguagem Ilumisol, né? Tem o padrão Ilumisol, da mesma forma Seguindo, que é o né? modelo de franquia. Vamos dizer, basicamente é o modelo de franquia. Mas na prática, a gente vê que no fotovoltaico o desafio é bem diferente. Né? Você fazer comida, pão, eu não conheço tanto o modelo de franquia, vamos supor, do McDonald's, como você citou. Mas a gente sabe que o pão vem do mesmo lugar, né? E é distribuído para o Brasil todo, praticamente. São poucas fábricas, né? Aqui a gente tem a nossa somente, né? Que faz esse trabalho para o Brasil todo. Então a gente tem hoje a obrigação... Haja logística nisso, né? Hoje, lógico, nós expandimos, nós temos hoje centro de distribuição no Recife, nós temos centro de distribuição em Itajaí, nós temos gerentes regionais das franquias que dão suporte diariamente, nós temos tanto aqui na Matriz, com suporte online, a gente fala online, mas nós nos orgulhamos de um diferencial.
o nosso suporte online é presencial, é gente. Legal. Você está falando com gente. Desde o franqueado, principalmente, até o pós-venda, o usuário que fala conosco, através de um grupo, ele fala com pessoas. Ele não fala com uma plataforma, com um robô, vamos dizer assim. Né? Você imagina atender 50 mil clientes, 50 mil, não digo 42 mil clientes mais ou menos nós temos hoje, né? Com pessoas. Então, nós temos hoje as suas franquias, cada franquia totalmente bem qualificada, bem suprida de profissionais. Então, cada franquia hoje é uma empresa. Cada franquia ela tem lá o colaborador da instalação, do comercial, do financeiro, o pós-venda, o pré-venda. Ela tem todas as etapas que a matriz ela tem na franquia também. Tá? Então, ou seja, a gente tem daqui de Cascavel um braço. Hoje nós temos, você não perguntou ainda, mas nós temos 600 colaboradores no grupo em Cascavel, colaboradores diretos. E nas franquias, hoje nós vamos passar de 7 mil colaboradores no Brasil todo. Caramba. Não, eu não ia perguntar o número de colaboradores, não, mas eu tenho certeza que o vendedor da Ocado vai te perguntar isso a qualquer momento. Mas esse não é o tema da história. O Silvio, deixa eu te perguntar um negócio. Aqui é sempre assim, né? Fugiu, a gente já dá ali uma brincadeira aqui para deixar o clima. Ô Silvio, me diga uma coisa. São muitos detalhes técnicos que o André está dizendo aqui, né? Como você falou, São projetos, né? A gente lida com projetos, né? E por exemplo, a minha casa tem 3 chuveiros, a empresa do outro tem 2.000 máquinas, a granja tem lá todo um sistema de ventilação. Exato, cada um tem sua particularidade, tem o seu desenvolvimento particular, né? Como é que a gente leva essas análises técnicas, esse controle de qualidade técnico para um modelo de franquia? E, né, independentemente se é modelo de franquia ou não, como é que eu levo, atravesso fronteira regional? Como é que eu luto contra a geografia? Né? Uso ferramenta, treino pessoas. O André falou das convenções. Isso. Convenção é um negócio legal pra caramba. Isso é bastante importante, a questão dos treinamentos. Mas, assim como o fotovoltaico tem sua particularidade, os estados, o clima de cada região tem sua particularidade também. É uma observação bacana que nós temos em um dos equipamentos que o André, inclusive, cita em várias apresentações que nós fazemos, é a questão do string box. É um equipamento necessário hoje para qualquer sistema de fotovoltaico, que é importado também, mas ele foi desenvolvido lá fora para um clima lá de fora, de outros países, da China. E chega aqui um país totalmente diferente, um país tropical. Houve-se a necessidade de um reajuste, onde nós entramos com a nossa tecnologia, a nossa particularidade, a nossa engenharia própria e desenvolvemos um aprimoramento nesse string box e padronizamos isso para a questão justamente desses cuidados que nós temos que ter a nível de franquia, hoje se falando a nível Brasil. Né? Isso é importante. Você deu um detalhe interessante, me lembro a época que eu trabalhava com câmera para transmissão de eventos, essas câmeras de televisão, e o pessoal falava que um grande desafio era uma emissora de TV brasileira adquirindo câmeras fabricadas na Europa, um clima extremamente frio e tudo mais. A câmera vinha para cá, começava a trabalhar no clima tropical. Aí eu ia fazer uma cobertura de um evento do campeonato da Arábia Saudita, lá no meio do calor. Campeonato de futebol de areia no Emirados Árabes Unidos. Você bota uma câmera que foi construída para o inverno, sendo trabalhada no tropical, na beirada de um campo de areia na Arábia Saudita. O cara falou, cara, não sei como aquilo não derretia tudo no primeiro dia. Ela esperava sempre assim uma semifinal, aí ela começava a derreter. E aí vieram essas adaptações técnicas. Exato, e são particularidades que nós temos num desafio constante, diário, com as nossas engenharias. Eles estão sempre se aprimorando, buscando tecnologia nova, informações novas, justamente para manter esse padrão de qualidade que nós temos hoje a nível Brasil. Né? Como é que imagina um empresário de qualquer segmento que está vendo a gente agora e ele pensa em expandir. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Teve um caso que chegou para mim muito próximo, recentemente, de um empresário que fez toda uma infraestrutura, já pensando no modelo de franquias, inclusive a compra dos insumos, né? O potinho para pôr o negócio, 1 milhão de potinho. A pazinha, mas aquela 2 milhões de pazinha. Adesivo, uma caçambada de adesivo. E que deu que o projeto não foi assim como ele imaginava. Como é que vocês veem
esse tipo de colocar o carro... O que seria não colocar o boi na frente, a carroça na frente do boi? Tô bem de trocadilho, né? A carroça na frente do boi no negócio para iniciar esse processo de franquia. O que seria seguir o passo a passo, digamos assim? Alexandre, eu penso que tudo você tem que primeiro descobrir a necessidade. Exato, tá? exato. Porque, vamos lá, na área comercial, a gente tem a certeza também que o cliente compra pela necessidade dele, não é pela sua, muitas vezes, do vendedor. Boa. Né? Então, a gente tem que descobrir a necessidade do cliente para poder entregar um produto que seja necessário para ele. Ou, muitas vezes, a gente tem que ter o talento, né, de você despertar a necessidade do cliente para ele comprar um produto nosso. Agora, falando na hora de expandir, como você está dizendo, em franquias e tudo mais, acho que o primeiro passo é a questão do estudo, né? É o planejamento, até na tua vinheta ali, gestão. Isso tudo faz diferença. Porque imagina, nosso Brasil, ele é tão grande, né? Uma mixigenação de raças, de culturas diferentes, né? E isso também vai na hora do consumo. Então, antes de você implantar qualquer franquia, qualquer empresa dentro de uma região, de uma cidade, você precisa ter certeza que aquela cidade tem a necessidade. Ou que, no mínimo, você vai conseguir despertar a necessidade naquela cidade. Né? E é isso que nós fizemos. Eu creio que isso toda empresa de franquia tem que fazer. Eu acho muito triste quando uma empresa investe, abre, né? E daí 1 ano, 2 anos, ela fecha. E hoje, a gente sabe que a empresa hoje ela fecha, não é por falta de venda, por falta de produto, é falta de conhecimento. Conhecimento, né? Então, o conhecimento, ele tem que vir antes de tudo. E realmente, se aquele público daquela cidade vai consumir o teu produto. Eu acho que esse estudo é fundamental para a implantação de qualquer franquia hoje. Fazendo até uma brincadeira, eu senti isso na pele, né? Você falou de McDonald's com alguns ingredientes. Eu fiz uma viagem para o Chile e uma vez eu vi lá um sanduíche, não ia comer, queria comer alguma coisa que eu conhecia. Sanduíche. Eu não lembro se foi McDonald's ou foi Burger King. Eu vi a foto, achei a coisa mais linda do lanche e eu pedi. A hora que eu pedi, eu mordi, falei, mas peraí, aquilo lá é salada e aqui eu tô comendo abacate. Né? Era guacamole. De verdade, eu gostei. Eu gosto de sabores exóticos, tal, combinações estranhas é comigo, né? mas não é todo público que aceita. Então, eu creio que na hora de você colocar o teu produto, pensar em colocar o teu produto em alguma cidade, alguma região, primeiro estude aquela região para ver se ela vai se adaptar àquele produto. Pode ser que você queira, de qualquer forma, fazer ela se adaptar. Você vai ter um desafio bem maior. Né? É lógico que muitas vezes o resultado pode ser bem maior ou pode ser catastrófico. Né? Então, nos dias de hoje, a gente diz que não permite erro. Né? Você montar uma empresa não permite erro, ou a menor margem possível. Então, o estudo, antes de tudo, é fundamental para você implantar uma franquia ou implantar o teu negócio. Né? No quesito parcerias, eu preciso de parceiros, às vezes, para poder evoluir no meu negócio, né? Para poder evoluir na minha ideia. Como, por exemplo, a questão das franquias. Vocês tiveram algum apoio, algum suporte, buscaram algum órgão, um parceiro? Teve alguém que correu junto nessa jornada ou foi sempre de dentro para fora? Eu posso afirmar que foi mais de dentro para fora. Né? Até porque, assim, era um produto novo, não existiam muitos parceiros, hoje nós temos vários parceiros, porém, com esses desafios que nós fomos passando no dia a dia, e olhando a questão de modelo de franquia, padronização e tudo mais, nós achamos mais interessante incorporar empresas no grupo. Esse fato que o Silvio colocou da String Box, a String Box é aquela caixinha que vai do lado do inversor, que é o sistema de proteção do inversor. Né? Ela vem para cá, nós tínhamos muito problema dela queimar. Né? E a gente via que realmente era questão dessa parte climática e tudo mais. E nós nos vimos na necessidade, talvez, ao invés de buscar um parceiro, incorporar uma empresa para fabricar a String Box. Né? Então, hoje no grupo nós temos a primeira e única indústria homologada no Brasil fabricante de String Box. E a gente viu que isso dava certo, nós optamos por, em outras necessidades, né, das instalações, incorporar empresas também. Nós temos hoje a Sparking, que é a nossa metalúrgica, que começou lá fabricando os fixadores, com a mesma padrão, mesma qualidade e tudo mais, né?
E a Sparking já chegou até a desenvolver a tecnologia de tracker, né? Ela é uma tecnologia mundial, mas nós temos a nossa tecnologia patenteada, né? Que é aquela tecnologia que o módulo acompanha o movimento do Sol. Então, isso tudo nós fomos fazendo em cima de necessidades, tá? Talvez, por ser um mercado novo, a falta de parceiros que muitas vezes teriam que mudar suas plantas industriais para se adaptar a gente. Então, a gente fez empresas do zero, que hoje o nosso grupo compõe em torno de 17 empresas para atender os ramos do segmento fotovoltaico. Legal. E nessa busca por fundamentar o conhecimento internamente, o que vocês acham? Queria a opinião de vocês no seguinte sentido. Eu vou atrás de um profissional, trago para dentro de casa, eu promovo, eu invisto num profissional já de dentro de casa. Não, precisa... Vou dar um exemplo assim, ó. Lá na empresa a gente tem muito... A gente concorre em licitações, né? Para vale alimentação e tal, cartões de todos os formatos. E para tocar esse time de licitação, a gente precisou trazer gente de mercado, que já entende da nova lei de licitação, sabe como negociar com um pregoeiro, sabe como negociar com quem herda o projeto do edital, lê um edital, sabe o objeto. E, concomitantemente, fomos promovendo no sentido de capacitando pessoas internamente também, para chegar bem posicionado no mercado de licitações. Como é nesse setor de franquias? Vocês precisaram buscar alguém fora? Trouxeram algum tipo de especialista para tocar esse projeto ou não? Prata da casa fez milagre? No primeiro momento foram as pratas da casa. Né? Então, a gente fez o estudo, encomendou o estudo, né? Mas quem realmente tocou desde o início foram pratas da casa. A gente até hoje tem como normativa fomentar e dar oportunidade para as pessoas que estão dentro da empresa, né? Para que elas tenham um plano de crescimento, um plano de carreira, né? E até porque elas já estão lá, já conhecem mais ou menos as particularidades do grupo. Então a gente prefere, no primeiro momento, dar oportunidade para essas pessoas. Porém, foi necessário, em função do crescimento exponencial da empresa e do grupo, trazer pessoas de fora, né? Pessoas com talvez uma visão mais macro, uma visão mais nacional, até internacional, né? Até porque nós temos a empresa de módulos, a indústria de módulos em Cascavel, que é a Senge Solar, e foi obrigado a trazer pessoas que tinham experiência em plantas industriais, em grandes plantas industriais, perdão. Em grande escala. Exatamente. E até com pensamento em exportação. E, inclusive, dando uma notícia agora, nós recebemos pela Senge, né, há 15 dias atrás, a certificação TUV. A certificação TUV é uma certificação internacional em que o órgão atesta que o nosso módulo ele pode ser exportado. Ela trabalha em parceria com o Inmetro, né? Então, hoje o nosso módulo Senge, fabricado em Cascavel, ele hoje tem totalmente funcionalidade, ele atende totalmente o mercado internacional. Então, isso para nós é mais um orgulho e um divisor de águas para o nosso país também, né? Claro que é o modelo de franquias rompendo fronteiras, né? Você indo vender lá fora também. Isso é muito bom, cara, isso é muito bom. Dentre outros também, né? Temos o selo verde também, né, André? Hoje a nosso favor aí, que é uma novidade. Não tão novidade, né? Se partindo pro ecologicamente correto. É uma necessidade hoje, inclusive, para marketing de muitas empresas, né? Hoje busca-se a sustentabilidade, né? Claro. Na maior parte dos segmentos. E a sustentabilidade, produtos nesse sentido, você comprando produtos sustentáveis, você acaba adquirindo o selo verde. E tem muitas empresas hoje que precisam do selo verde para sobreviver, né? Para manter os seus produtos no mercado, para exportar. Então, o selo verde hoje não é mais um luxo. Não, se encaixa normativas, né? Isso. E outros benefícios que a própria empresa consegue, né, tendo o selo verde. Então, isso é bastante benéfico hoje. E uma principal forma de conscientização, né? Que a gente vem aí subindo degraus no Brasil nessa questão de conscientização ambiental, né? E o selo verde é um fator que é importante para as empresas aderirem, né? Como se fosse aquelas normas que você entrega para o franqueado, para ele precisa seguir determinados passo a passo para ter o mesmo resultado lá na ponta, né? Exatamente. E assim,
O Selo Verde, por exemplo, nós temos empresas hoje no Brasil que buscam parceria com a gente, empresas de renome internacional, que elas adquirem o sistema fotovoltaico para gerar a sua própria energia. Diferentemente do que muitos imaginam, que o primeiro benefício, ou o mais importante benefício que o fotovoltaico oferece, é você gerar a sua própria energia e reduzir sua fatura tua conta de luz, né? Vamos dizer assim. Mas as empresas que pensam primeiro na sustentabilidade. Não importa muitas vezes no custo que o sistema vai importar, ele importa realmente é que a empresa dele produz energia sustentável e o produto que ela vai entregar, né, tem um valor agregado melhor e mais aceitável, principalmente no mercado internacional. Boa, isso, a bandeira ESG está muito em alta, né? As pessoas estão investindo pesado realmente para se enquadrar. Isso é um bom negócio. Ô Silvio, você comentou a respeito de marketing. Como é que fica a comunicação como um todo, né? A publicidade, o marketing, o banner, o adesivo, a assinatura de e-mail. Como é que ficam esses detalhes no modelo free? Como é que vocês gerenciam isso? É tudo dentro de casa? Cada franqueado tem liberdade para explorar a marca? Tem um manual da marca? Como é que funciona isso? Hoje nós temos uma empresa dentro do grupo que gerencia tudo isso. Eu não lembro o nome, André. É ProConnect. ProConnect, isso. É uma agência de publicidade. Isso, uma agência de publicidade, que faz todo esse trabalho. Então, nós temos... Faz a gestão da franquia toda. Entendi. É como se fosse um manual, todo mundo tem que seguir igual. Quais são as delimitações que vocês colocam e sugerem? Hoje, assim, nós temos lá as peças principais, que são todas, lógico, criadas com uma linguagem única, né, a nível nacional. E aí, cada franquia tem também, vamos dizer, a autorização ou tem também a flexibilidade, né, para contratar os seus veículos de comunicação. Nós temos uma moeda na empresa, né, em que a franquia vai conquistando essa moeda e a franquia consegue, diante disso, contratar serviços e produtos na sua região. Até porque a gente desenvolve a peça principal, mas como essa peça principal vai chegar, é diferente em cada região. Vamos fazer bem no prático, né? Tem cidade que tem que colocar na revista principal da cidade, tem cidade que tem que colocar na televisão da cidade, outdoor, e tem cidade que hoje o carro de som é suficiente, né? Então, cada cidade, cada região tem a sua particularidade, o outdoor, né? As plataformas digitais. Hoje a mídia social, a Ilumisol trabalha muito forte a mídia social, né? O grupo todo. E as unidades franqueadas também têm a sua flexibilidade para trabalhar. Lógico, desde que direcionado com o escopo principal do que a matriz determina. E aí ela adapta para a linguagem, lógico, desde uma autorização, um aval da matriz, né, para não fugir muito, ela adapta para a região dela, para chegar a uma comunicação mais eficaz. Como é que esse lance de moeda que você falou? Eu fiquei curioso agora. É uma via de mão dupla, né? O cliente, o franqueado, ele cumpre, vamos dizer, as metas colocadas ali, mês a mês, ano, ali dentro da gamificação. E em troca disso ele ganha moeda, que seria para ele trabalhar esse extra que o André colocou aí. Ilumicash. Ilumicash. É mais ou menos isso, já pode ser guru já, hein? Então, assim, essa moeda, ele vai somando essa moeda na empresa, que é repassada para ele muitas vezes em espécie, ou normalmente repassada em produto, que ele transforma esse produto em caixa na empresa dele para poder contratar o veículo que ele achar necessário ou achar mais prudente naquela região. Legal, aí você consegue dar uma certa liberdade para ele criar a sua própria campanha de ataque, né? Exato. Sim. E no comercial, segue a mesma premissa? Porque eu lembro que quando eu estava na cooperativa, existiam muitas ações em parceria com empresas de fotovoltaico, que é o dia de campo. Não, lógico, tem o patrocínio de uma feira, né? Você vai no show rural, você tem um monte de ações comerciais envolvendo fotovoltaico, envolvendo qualquer tipo de marca. Mas como é que é para vocês esse controle, entre aspas, controle, com relação ao franqueado, no quesito estratégia comercial? Qual é a liberdade que se dá? Existe algum manual? Você falou que tem a convenção de vendas. Essa convenção é para apresentar o produto ou vocês entregam técnica de venda também? Como é que funciona? A gente apresenta produto, a gente apresenta inovações, a gente faz métricas, né, de resultados, né?
A gente olha também o nicho de mercado, que muitas vezes que está mais comprador, ou aquele que a gente vai ter que melhorar a nossa performance. Então, é olhar uma série de indicadores ali para a gente poder alinhar a estratégia comercial, né? O que a gente pode dizer, a grosso modo aqui, é que existe também diferenciais em regiões. A nossa região é uma região agrícola, né? Tem região que é uma região totalmente urbana, residencial. Tem região que é uma região urbana e industrial, né? Então, são nichos diferentes. E você tem que fazer peças para esses nichos. O que nós fazemos? Nós participamos de eventos junto com instituições bancárias, com feiras regionais, ou com eventos regionais da cidade, que acontece só naquela cidade. Então, cada franquia, ela apresenta para nós, para a matriz no caso, ela apresenta a tua agenda, o que ela tem durante o ano, e isso é feito, mais ou menos ali, não vou dizer um confronto, seria essa palavra, mas é feito ali uma avaliação do que a gente pode aproveitar melhor. E aí, em conjunto com a matriz e as unidades, entra-se assim num consenso, né? E vamos atuar por aqui, por aqui, por aqui, que é o melhor nicho de mercado. E isso tem sido assertivo. Hoje nós temos até uma carreta stand que dá apoio aí aos franqueados aí. Muito show. Em eventos? Em eventos. Que tipo de eventos vocês costumam participar? A maioria deles voltada para o rural. Mas é igual o André falou, a gente pulveriza em todo nicho de mercado aí. Abriu espaço, a gente faz esse estudo antes e vê a... Se nós falarmos a nível de grupo Tangipar, né, a gente tem hoje vários segmentos também na empresa. A gente tem, por exemplo, a Tangisa, que é uma empresa que trabalha com energia solar por assinatura. É um tema que ainda é novidade, né, mas um tema que já está totalmente consolidado, onde você, sem fazer investimento na instalação fotovoltaica na sua residência, você pode ter uma economia sem investir nada. Né? Então, é um tipo de evento que nós vamos participar, é um segmento que nós vamos participar. Com a Ilumisol, a instalação de sistemas fotovoltaicos, são outros eventos que nós vamos participar. Então, cada segmento tem a sua feira específica, as suas feiras específicas. Porém, como a gente vai com o stand completo, nós chegamos a ir com mais de 90 pessoas num stand, por exemplo, num show rural, numa agri-show, né? Na feira de Não Me Toque. Então, a gente vai com uma equipe muito completa, bem completa. Então, a gente vai com todas as empresas lá. Existe lá a padronização Ilumisol, mas nós apresentamos as empresas do Grupo Tangipar na feira. Até porque lá nessa própria feira, mesmo que ela seja uma feira agrícola, o agricultor ele tem uma residência, ele pode ter uma empresa, né? Ele tem amigos e parentes que têm outros segmentos, ele pode ser um investidor, né? Hoje está muito em alta e muito rentável você ser investidor no segmento fotovoltaico. Então, a gente poderia ficar aqui uns 2 dias conversando com você sobre a oportunidade do segmento fotovoltaico hoje para o brasileiro. Legal isso, né? Porque está inerente ao processo de você espalhar a sua marca no Brasil e até fora dele no modelo de franquias, né? Deixa eu tentar fazer um arco aqui. No mercado de fast food, o fornecedor é sempre o mesmo, o cardápio tem que ter um certo cuidado. Mas vamos pensar que nós estamos numa região... eu sou de Toledo, né? A região de Toledo é uma região onde a suinocultura é muito forte. Aí você vem e pega uma franquia onde o prato principal é um grelhado de boi, né? Proteína de bovina. Aí você fala, poxa, a matriz, né? A marca está me passando aqui um cardápio e não vem o suíno, que é o lance da cidade, onde a cidade mais... Queria meter aqui um sanduíche de porco no rolete, sei lá, o que, né? Estou inventando agora para a gente criar um cenário. O arco que eu quero fazer é o seguinte: esse controle da rede, né, na cabeça de rede, eu estou pensando em emissora de TV. Emissora de televisão. Esse controle, eu trabalhei na revista da Sete, isso também é de televisão, né? Televisão e rádio. Trabalhei fui editor-chefe da revista da Sociedade de Engenharia e Televisão, que é a da Sete, e também da Produção Profissional, que também era uma revista. Então a minha cabeça fica indo e voltando de vez em quando, você não chega para maluco, não. Então, fazendo o arco aqui, como é que vocês otimizam isso nas suas franqueadas? Você falou que tudo sai da mantenedora, da matriz, né? Tudo sai da matriz. Mas
no caso do fast food é o cardápio. E se o teu franqueado lá na ponta quiser fazer o algo mais? Vender outros produtos na loja dele? Existe esse estudo, existe essa diretriz? Tem um certo manejo de vocês para o cara não... Eu tenho aqui um açougue, vendo tênis, mas de fotovoltaico também. Ali nos fundos tem um estoque de fotovoltaico. Como é que é esse processo? Olha, a gente costuma não misturar, até porque o fotovoltaico é um segmento bem exclusivo, né? Porém, nós temos flexibilidade com as unidades, né? Que existem alguns pontos de atendimento, porque, lógico, hoje o nosso sonho era ter uma loja em cada cidade, né? Mas, como a logística não permite isso a um curto prazo, então nós temos lojas em cidades polo, né? Em cidades principais, e temos pontos de atendimento em cidades, vamos por uma cidade menor. Nós temos um ponto de atendimento que muitas vezes é conjugado com uma loja de um outro segmento. Mas não é uma loja que mistura. Você não vai ter ali um bazar que vende linha, né? Mas também se ele quiser comprar fotovoltaico da Ilumisol, ele vai comprar. Não é essa a ideia. Então a gente dividiria ali o prédio em parceria com esse bazar, né? E a gente faria uma comunicação visual exclusiva Ilumisol. Tá? Então isso, para o consumidor, ele não vai perceber que ali é uma parceria, né? Então isso é uma situação também que deve ser bem estudada, não é uma prática nossa, tá? É uma coisa de acordo com a necessidade da região. Nós Como é que o empresário cidades... vê isso? Eu tenho que montar um portfólio, um kit franqueado. Como é que vocês recomendam que o empresário se comporte nesse sentido? Olha, o empresário ele vai ter que se comportar da forma que as nossas unidades franquias principais se comportam, né? Com profissionalismo. Se bem que essas empresas que são abertas em parceria, nós temos pessoas da nossa unidade que vão estar presentes lá, dando suporte. Então, por exemplo, a pessoa não precisa estar aqui do lado vendendo linha, de repente ela corre para o outro balcão e vai vender fotovoltaico. Não é esse o objetivo. Sim. A gente tem uma parceria no prédio, vamos dizer assim. Mas quem vai dar todo o atendimento, todo o suporte, é um profissional especializado da Ilumisol. Tá? Até porque, como a gente falou desde o início, cada projeto existe uma particularidade, né? Então, a pessoa hoje, para vender fotovoltaico, a gente sabe que hoje, como tem muito cliente que fala isso para nós, né? Bate a enxada aqui e sai uns 10 vendedores de energia solar. E é uma realidade, né? Porém, é o seguinte, vendedores e empresas qualificadas, a gente pode contar nos dedos, tá? A gente não está desmerecendo outras empresas de forma nenhuma. Mas hoje, empresas que realmente... vão entregar um projeto com toda a qualidade, né, com toda a segurança para um cliente, ela tem que realmente estar muito focada e antenada no fotovoltaico. Como a gente falou no início, energia solar não é tudo igual. Boa essa. Tem essas particularidades. Essa é uma boa fala. É o mesmo sol, poxa, não, mas é diferente, tem particularidades, peculiaridades que se definem para cada um. Né? Vou dar um exemplo muito simples, muito prático, né? Imagina hoje, está na moda construir casas geminadas, né? Casa geminada, teoricamente, é tudo igual. Só muda o lado de uma para outra, né? Mas o sistema fotovoltaico, eu quero colocar o sistema em um e o mesmo sistema em outro. Pode ser que não dê certo. Por quê? Depende, para a orientação, qual a orientação de radiação do sol que está o telhado da casa A e da casa B. Muitas vezes não vai ser a mesma orientação. A sombra da caixa d'água, que possivelmente tem no meio das duas casas, vai incidir sombra mais numa casa do que na outra. O local onde vai ser posicionado o inversor pode mudar o escopo do projeto, pode mudar a quantidade de módulos, né? Então, lá no final, pode gerar mais numa casa e menos na outra. Então, ou seja, não é o mesmo projeto. Pode ser uma casa que vai mais cabeamento, outra vai menos cabeamento, outra você vai ter que adequar o disjuntor, o padrão, conforme a norma da Copel. Então, tem uma série de particularidades, independente do pequeno projeto, a grande usina tem particularidade. Legal, cara. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no final do nosso time, no nosso tempo para gravar a nossa fala. Eu queria explorar de vocês detalhes finais. O que vocês recomendam para o empresário que vai montar, ou está pensando em expandir o seu negócio, querendo ir para essa metodologia de franquias? O que ele tem que ficar atento? O que ele provavelmente vai enfrentar ou que ele poderia evitar de enfrentar?
que vocês acham que tem que estar no radar, lá no... Você falou do planejamento, né? Nos principais itens desse empresário. Eu penso que conhecimento nunca, né? É básico, mas como é uma situação que a maioria erra hoje ainda, eu penso que conhecimento é onde ele tem que se aprofundar mais. E esse conhecimento nós vamos dividir em diversos subitens ali, né? Que é um estudo, que é o planejamento, que é avaliação de área, de região, de abrangência, se o produto vai ser aceito. Então tem muitos itens que têm que ser explorados para você realmente ter um conhecimento ali com qualidade. O segundo momento é você ter ousadia, né? Você ter realmente determinação, porque hoje muitas vezes você pode ter recurso, mas se você não tiver determinação, o mercado hoje está muito ágil, está muito exigente, o mercado hoje ele é mais questionador, né? Então você permite-se errar quase nada. O objetivo é que você quase não erre, porque hoje a gente que veio da comunicação, Alexandre, a gente pode dizer a mídia social, a abrangência hoje de uma informação ela está muito rápida. Então hoje você cometer um erro na sua empresa, né, um colaborador de repente, ou você mesmo cometer um erro, amanhã está todo mundo sabendo. Né? E isso pode ser um tiro no pé, um tiro muito negativo e um tiro fatal na sua empresa. Então eu creio que conhecimento aliado a ousadia e determinação. Legal, cara. Que não é simples, né? Não. Ousadia e determinação. São 3 palavrinhas, né? Eu sou determinado, não, eu sou ousado, eu faço e aconteço, tal. O discurso é uma coisa normalmente, a prática é diferente, né? Pô, eu comecei o podcast falando sobre academia, o meu discursinho tá bom, não, vou começar a malhar, vou voltar pra academia. Eu sou quase ex-professor de educação física, fiz o UEL, fiz educação física na UEL, sei toda a importância de exercício físico, mas a prática está um pouquinho abandonada, né? O que você falou, né? Se a gente só picar na palavra, não dá muito certo. Não dá. Boa. E aí, Silvio, o que você acha? Eu acho que a seriedade nesse contexto aí é fundamental também. A pessoa ser não só séria, como transparente naquilo que busca. Legal. E naquilo que também passa para o seu consumidor, para que ele tenha um respaldo positivo em todo o trajeto, em todo o desenvolvimento. E isso... Hoje, trabalhando um pouco com esses gigantes, a gente vê que é primordial aí para um sucesso de um negócio. Legal. Boas palavras para nós encerrarmos o nosso podcast Cuca Fresca. Que bacana. Cada dia mais dá vontade de trazer... Eu queria que essa mesa que tivesse umas 20 cadeiras. Imagina que bagunça. É uma bagunça boa, bagunça gostosa, um domingo de chuva. Hoje, por exemplo, é uma segunda de chuva que a gente está gravando. Bom para você comer pipoca e ouvir o nosso papo aqui para te enriquecer. É isso? Temos um programa então obrigado mais uma vez, meus queridos que vieram aqui nessa segunda-feira chuvosa falar sobre o projeto de franquias. E você já sabe, tem algum lugar aqui, alguma comunicação para você avisar as pessoas, criticar. Vamos lá, elogiar, depois criticar, né, Gília? A gente prefere elogio do que críticas. Ele fez sim com a cabeça. Mas se for necessário, manda aí sua sugestão, a gente vai acatar o mais breve possível. Quiser que a gente traga alguém do seu segmento para tirar suas dúvidas, manda para a gente também. A gente vai ter um prazer de bater um papo com quem você nos indicar. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu sou Alexandre Minguini, vou ficando mais uma vez por aqui. E até o próximo episódio do nosso Cuca Fresca. Valeu, fui, tchau. Minha mão sai da câmera, né? Pra gente tchau pra frente.